Viemos apresentar o projeto de desenvolvimento e construção de um leito fluidizado para secagem de grãos de linhaça e a otimização desse processo. Os desenvolvedores e multiplicadores dessa ideia é a Bruna Carla, o Denis Júnior Lara, eu, Glaucia Silva, a Júlia Marques, a Rebeca Lima e a Thaís Ananias, sob orientação do professor Marcelo Batista e acompanhamento de Jorge Belido e Lisbeth Melgar. É um trabalho elaborado na disciplina de Desenvolvimento de Processos Químicos na Universidade Federal de São João del Rei, no curso de Engenharia Química, no campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco, Minas Gerais. São 3 objetivos intencionados e tidos como meta pela nossa equipe. O primeiro deles é a otimização do processo de secagem de grãos de linhaça. A secagem é uma operação unitária de grande importância para o setor agroindustrial no Brasil. E o leito fluidizado apresenta uma eficiência superior ao modelo tradicional hoje no país, dada a uniformidade obtida de secagem nos grãos e a redução do tempo de processo. Assim, a proposta é avaliar quantitativamente a retirada de umidade em escala piloto dentro do laboratório do nosso campus. O segundo é o avanço técnico de uma construção prática a partir do conhecimento teórico obtido durante todos os anos de universidade. E o terceiro, tão importante quanto todos os outros, é o enriquecimento nosso como indivíduos que estão trabalhando em equipe, aprimorando o nosso desenvolvimento pessoal em saber pensar e construir juntos. Assim, nos permitindo a desafios e a resolução deles, potencializando as habilidades de cada indivíduo, para que juntos chegamos no cumprimento de nossas metas e sentindo-nos cada vez mais engenheiros químicos. Bom, em DPQ nós tivemos algumas dificuldades durante os cálculos do equipamento, porque era a primeira vez que fazíamos algo do tipo. Entretanto, consideramos que em DPQ2 seria mais fácil, uma vez que o equipamento já estava projetado e tecnicamente estava totalmente descrito. Assim como a Bruna falou, a gente considerou que em DPQ2 ia ser um pouco mais fácil a construção do equipamento, uma vez que ele já estava dimensionado e projetado, mas a gente teve algumas outras dificuldades na hora de adequar as dimensões ao nosso projeto, né? As conexões que nós tínhamos, as tubulações, etc. Isso fez com que a gente tivesse outros desafios, né? O desafio na hora da compra, que a gente não achava algumas conexões e no leque também não tinha as opções que a gente precisava. Isso fez com que a gente precisasse nos adequar a novas situações. Vai dar super certo pro nosso leite. Vai ter que ir no branco comprar. Vamos lá. Com o equipamento montado, nós partimos para a fluidização da linhaça seca. E a partir dessa fluidização, nós encontraríamos o ponto adequado para utilizar os nossos ensaios de secagem para a linhaça úmida. E esse método de umidificação que a gente utilizou foi baseado no artigo que encontramos. Entretanto, a gente percebeu que ele não foi adequado ao nosso experimento, uma vez que ele não representou aquilo que precisávamos, né? A fluidização não foi adequada. Como a Thais acabou de mencionar, a umidificação utilizada através da metodologia do artigo, ela não foi eficiente para os nossos fins, uma vez que a linhaça ela ficou excessivamente úmida, então nós partimos para uma metodologia própria, na qual, ao invés de utilizar a água e deixá-la para refrigeração durante dias, nós fizemos uma modificação à base de vapor durante alguns minutos, para que ela ficasse nos padrões de porcentagem que seriam adequados aos nossos experimentos. Com a nossa umidificação, nosso método de umidificação da linhaça ajustado, a gente partiu para os testes de secagem, né? De fluidização da linhaça, com o objetivo de secar a linhaça para a gente poder ver a eficiência do nosso método em relação à retirada de umidade. Entretanto, a gente teve um pouco de problema, porque os parâmetros que a gente estava variando eram velocidade e temperatura, velocidade de ar e temperatura da resistência. E a gente teve um problema com a nossa resistência em relação ao controle de temperatura. Uma vez que a gente estava observando nos termômetros, e isso também gera erro de operação,
E também a nossa resistência, ela tem um controle interno de temperatura, ou seja, quando a gente chegava em determinada temperatura, ela desligava. Isso fez com que a gente teve que reajustar todos os nossos testes para um valor de temperatura em que a nossa resistência aceitava. Primeiramente, a entrada do fluido, que no nosso caso é A, através do bocal, em que a vazão de ar é controlada por meio dessa válvula. Em seguida, há o aquecimento desse ar por meio de uma resistência, que ela é controlada por um dígito. Aqui em cima tem dois termômetros, um de bulbo seco, um de bulbo úmido, e em cima do leite também há dois termômetros, um de bulbo seco e um de bulbo úmido, para a gente controlar a queda de temperatura e a variação de temperatura ao longo do experimento. Foi construído também o manômetro 1 para a gente controlar a queda de pressão do convexo do leite. Através do uso de um anemômetro, a velocidade de entrada do ar podia ser controlada. A temperatura podia ser controlada olhando-se no termômetro e fazendo ajustes necessários em um dimmer. Experimentos realizados tinham duração de 15 minutos, sendo que a umidade da linhaça era sempre determinada antes e após os experimentos, utilizando-se uma balança apropriada para isso. Com o intuito de conseguir as melhores condições operacionais para o nosso equipamento, nós fizemos um planejamento de experimentos do tipo fatorial, onde a gente variou a velocidade de entrada no leito e a temperatura de entrada. A gente fez o tratamento desses dados utilizando o software estatística e conseguimos algumas curvas que nos ajudaram a otimizar as nossas variáveis de entrada. Com isso, nós conseguimos chegar ao resultado de operação do nosso leito, que foi de 55 graus Celsius como temperatura ótima e 5,1 metros por segundo com velocidade ótima de entrada para fluidizar e realizar a secagem. Nós chegamos a um resultado de remoção de umidade desejado, que foi de aproximadamente 12% de remoção da umidade da linhaça. A análise estatística gerada pelo software utilizado nos mostra que a média de remoção de umidade da linhaça foi de 13%. Além disso, podemos ver que a temperatura tem efeito positivo na nossa remoção de umidade, enquanto a velocidade possui efeito negativo. Isso significa que ao aumentarmos a temperatura, teremos melhores remoções de umidade e ao diminuirmos a velocidade, também otimizaremos a nossa remoção. Percebemos que a temperatura é a única variável que possui valor P abaixo de 0,05. Isso significa que ela é a única que possui significância estatística para avaliarmos. O gráfico de superfície gerado mostra exatamente esse resultado. Ao aumentarmos a temperatura em uma velocidade constante, a taxa de remoção de umidade da secagem aumenta. Se fixarmos uma temperatura, podemos ver que para temperaturas baixas, a diminuição da velocidade influencia na remoção da umidade da linhaça, como sugerido na análise estatística. Porém, para temperaturas altas, percebe-se que essa diminuição não influencia tanto, o que significa que a temperatura se sobressai quando seus valores são muito altos. Como nosso intuito era remover cerca de 12% de umidade da linhaça, buscamos nesse gráfico áreas que pudéssemos utilizar a menor temperatura e menor velocidade possível, de forma que a remoção fosse em torno de 12%. O valor de 50 graus Celsius e 5,1 metros por segundo foi considerado como o melhor valor para conseguir atingir uma remoção de cerca de 12% da umidade da linhaça. A execução do nosso projeto,
principalmente nos experimentos realizados e com a análise dos dados gerados dos ensaios, o nosso grupo percebeu que o nosso leito pode sofrer adaptações que melhore o seu resultado, e com isso a gente deixa sugestões, né, para futuros estudos. Por exemplo, poderia utilizar novos grãos, como feijão, ou cereais, como grão de bico ou outros, e também está utilizando termômetros digitais que sejam sensíveis à captação dessa temperatura, gerando menor erro, e também na utilização de sensores para medir a umidade ao decorrer do leito para geração de curva de secagem, né? Uma vez que a gente utilizou termômetros de bulbo seco e úmido, e com isso as temperaturas que a gente precisava pesquisar nas cartas psicométricas era limitada. Então, utilizando sensores, é possível gerar essas curvas.